Vamos lá para as bem-aventuranças, seguindo aí o nosso roteiro. Hoje nós vamos fazer a introdução, então, desta colocação. E o que seria as bem-aventuranças? São elas, bem-aventurados os pobres de espírito, ou pelo espírito, bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados os filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Sim, talvez esse seja um dos que mais sofreram alterações, principalmente no vocabulário, para adaptar as situações de cada nação, de cada país e de língua. Então, às vezes, chegaram mesmo a inverter, né? A ordem delas pouco importa aqui para nós, que nós vamos estudá-las uma a uma, mas elas têm um sentido, todas as bem-aventuranças. 3, pelo Espírito, os que choram, os que têm fome. Primeiro, são de mundos de provas e expiações. Mundo primitivos não tem bem-aventurança. Depois, os pacíficos, os brandos, são de mundos de regeneração. Depois, nós temos aqueles que vos injuriarem, vos perseguirem, os que sofrem perseguição, isso já são de mundos felizes. E da esfera crística, os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Então, elas têm uma ordem cronológica de aperfeiçoamento do espírito. Então, quando nós olhamos para as bem-aventuranças, não podemos nem almejar que nós alcançaremos todas elas em um planeta de provas e expiações na atual condição evolutiva em que nós nos encontramos. O contexto das bem-aventuranças, todas elas. O assédio aos discípulos. Então, Jesus, sabedor que estava chegando o momento da sua partida, dele deixar o corpo físico, então ele tinha que preparar os discípulos para a aglomeração, para o povo, ao mesmo tempo atender às necessidades para que eles não sucumbissem diante do assédio, dos vícios e também da fascinação. A postura de Mateus, que é de onde derivam todas as demais. É um doutor da lei, extremamente conservador e ortodoxo, então ele mantém o original do Cristo. Todas as demais sofreram, como nós dissemos, alguma alteração, mas não que isso mudasse a essência, é só a colocação, porque é ele que assim faz. Jesus, sabedor das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, então Jesus saberia que nós, sem a sua referência ali do dia a dia, nós poderíamos deixar nos conduzir pelo verniz das palavras, pela púrpura das roupas, pelo bem falar das criaturas. Então Jesus nos deixa esse código que é o Sermão da Montanha. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: bem-aventurados. Os conceitos éticos, ainda não definidos, não estruturados, cresciam num contexto perverso. É preciso entender, da mesma forma que hoje nós estamos vivendo gerações diferentes, os bisavós, os avós, os pais, os filhos hoje e os netos, nós estamos, se for parar, se nós sentarmos para refletir, nós vamos ver que existe não um conflito de gerações,
mas nós estamos vendo que, na mesma proporção dos que partem, aqui chegam novos espíritos. Então, nós estamos vendo a partida de uns e as chegadas de outros dentro do mesmo contexto para a transformação do planeta Terra. A predominância do direito da força sobre a força de direito, porque assim era o judaísmo, a predominância da lei de Moisés. Rigorosos que todos eles eram da lei de Moisés, sabiam ela a letra, a vírgula, o ponto, mas não observavam o direito dos outros. O Sinédrio, extremamente machista, conseguiu mudar muito da lei mosaica, principalmente aí relevando as mulheres, por exemplo, a uma condição de que elas faziam parte do patrimônio dos homens, dos maridos, no caso. Mas isso não estava na lei de Moisés. Foi uma adaptação que o Sinédrio fez, porque eles não iriam legislar contra eles próprios. A escravidão política, social e econômica, de credo e de raça. Então, de uma forma ou de outra, eles estavam, principalmente a classe trabalhadora, a classe servil, ela sim sofria muitas dessas restrições. Não tinham acesso à informação, o templo também não tinha. Então, havia um preconceito de raça contra os estrangeiros muito, mas muito maior do que hoje nós presenciamos. Então, muitas vezes nós ouvimos dentro da própria doutrina espírita as pessoas dizerem: mas na época do Cristo era mais fácil. Não, não era. Pelo contrário, lá prevalecia muito mais a força bruta e aqueles que dominavam e que conheciam do que propriamente aqueles que faziam valer os direitos conquistados através dos tempos e principalmente das leis que foram sendo elas modificadas. Os interesses girando em torno da posse, fosse de bens materiais ou de pessoas. Quando nós estudamos os hebreus, nós vimos que eles eram todos eles nômades. Eles andavam onde estava a água. A partir do momento que começaram a desenvolver a agricultura, as cidades, então começou a aparecer as diferenças, começou a aparecer as classes predominantes, e uns sempre os mais poderosos, aqueles que tinham mais bens, aqueles que conseguiam, através da política, muitos desses, então, continuaram as suas mordomias, os seus privilégios, em detrimento das criaturas que estavam ali mais como servidores, porque a escravidão ainda permanecia por causa da lei de Moisés, que era tão tolerante. O paganismo, o culto a vários deuses, entrava em decadência. Com a medida em que aqui nós estamos falando ainda de Jesus, sim, encarnado, porque ele estava no Sermão do Monte. Mas Paulo de Tarso aqui já era atuante. Paulo de Tarso já era uma voz relevante no Sinédrio, sendo ele preparado por Gamaliel para que pudesse sucedê-lo ali como chefe supremo. E o paganismo, com o cristianismo cada vez, os ensinamentos de Jesus cada vez atingindo mais cidade, mais povos, a disseminação dos ensinos de Jesus faziam com que o paganismo ou que os gentios se tornassem aí mais monoteístas, o culto a um Deus único, onde prevalecia, mesmo tendo a cisão da turma da Samaria com a de Jerusalém, permanecia o monoteísmo que Moisés tanto apregoou e que fazia questão que ali prevalecesse em todos os sentidos. É nesse momento em que os primeiros sinais para a aquisição da consciência individual e coletiva aparecem, que chega Jesus para auxiliar e facilitar a transição da barbárie para a civilização. Então, o que ele está dizendo?
essa aquisição da consciência individual é o código de fraternidade que Jesus vem nos dizer, que Jesus vem nos ensinar. Jesus vem reverendar aqui que a lei de Moisés é temporária, ela é transitória, e que a partir de agora nós temos que voltar para a lei divina. Essa é imutável e essa valerá para todos os tempos. Nós saímos com a vinda de Jesus, nós deixamos o mundo primitivo para entrar num mundo de provas e expiações. Então, os sacrifícios e as oferendas já estão sendo espiritualizados. Aquele monte de deuses a quem todos reverenciavam, a quem todos prestavam homenagens, está sendo deixado de lado para reverenciar um só Criador. O Yahvé, ou Jeová dos hebreus, passa a ser o Deus, né? Passa a ser o Todo-Poderoso. Já não é mais aquele Deus vingativo, aquele Deus da guerra, aquele Deus que mata, mas o Deus que é todo bondade, que é todo justiça e que é toda misericórdia que Jesus vem nos trazer. Essa mudança de primitivismo para a conscientização da nossa existência é que vai levar a todos nós à compreensão do mundo espiritual. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo, Jesus lhe disse: Vê esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte o templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Neste caso aqui, Jesus está se referindo ao templo físico, ao templo de Jerusalém, onde havia as venerações, onde estavam guardadas todo o ouro, toda a prata, toda a conquista ali no Império. Então, Jesus está falando desse edifício, suntuoso, como se diz, né? Então, não é que Jesus está fazendo uma previsão. Jesus, sabedor de que Tito derrubaria porque conquistaria Jerusalém e se apossaria de todas as suas riquezas, Jesus começa aqui, nesta situação, a dar para eles uma referência de futuro, uma referência de que ninguém deve se apegar às coisas materiais, por mais suntuosas, por mais relevantes que possam parecer, as coisas da terra, a terra ficarão. E os seus discípulos ainda, porque não tinham sido enviados, e os seus discípulos então lhe perguntam se Jesus vai dizer a eles quando isso se cumprirá. No ano 70 depois de Cristo, Tito destruiu o templo e dizimou praticamente toda a população de Jerusalém, fazendo os judeus irem para outros países da Ásia Menor ou do sul da Europa. Então, foi aqui que o templo foi onde nós aprendemos nas conquistas, onde eles foram conquistados, os judeus, pelos hebreus, pelos assírios, pelos macedônios, pelos babilônicos. Então, eles foram exilados, é um povo que sempre foi conquistado. Depois nós vamos ver, quando Esdras volta, nós aprendemos que ele refaz, mas a previsão de Jesus aqui que se cumpriu, quando houve a destruição do templo, muitos dos historiadores falam, a partir dos acontecimentos que Jesus disse que iria acontecer, é que daí que a igreja, lá no concílio de Nicéia, é a partir dessas futuras premonições do Cristo que eles começam a taxar Jesus como Deus, fundamentado nisso. Mas nós sabemos que isso, para nós, se chama mediunidade. Qualquer um de nós tem a capacidade, desde que tenhamos uma moral ilibada, desde que nós tenhamos uma conduta reta,
todos nós podemos receber orientações dos benfeitores espirituais. Hoje, muito menos do que a essa época, porque existem outras formas que o plano espiritual tem de nos orientar exatamente para não sobrecarregar uma pessoa. Então, imagine, da mesma forma, o Chico, hoje, o Brasil hoje não tem condições de suportar um novo Chico. Qualquer uma outra pessoa hoje que começar a receber psicografia, orientações, psicofonia a respeito, por exemplo, que seja de Emmanuel ou de qualquer outro, só não será colocado na fogueira porque não é permitido. Então, essas situações que nós precisamos nos situar, sempre que ouvimos as colocações ainda do Evangelho e principalmente referente ainda ao Antigo Testamento. O que é bem-aventurança? Bem-aventurança na filosofia grega quer dizer felicidade. E a felicidade é o fim último e o supremo bem do homem, o que constitui o verdadeiro sentido da vida. Nós não existem palavras que definem qualquer sentimento que seja. Não tem. E não é só no Google, no Aurélio, ou nos mais... Não tem uma palavra que define a felicidade. Se nós perguntarmos para um diabético o que é felicidade, ele vai falar que é o açúcar. Se nós perguntarmos para uma criança que está lá na Santa Casa, lá na doutora Arnaldo de Aguiar, perguntar para uma criança que está com câncer o que seria felicidade, ele vai dizer que seria a cura, ele vai dizer que seria a maneira que ele tem de andar com liberdade. Se nós perguntássemos para quem está preso o que é a felicidade, ele vai dizer que a felicidade para ele seria a liberdade. E tudo vai. Mas por isso é que se fala, o que é a felicidade? A felicidade é nós estarmos em paz conosco mesmo. É a consciência tranquila, é a certeza do dever cumprido. Como Santo Agostinho nos ensina, quando nós paramos, qualquer que seja o momento, não somente do repouso do corpo físico, quando nós nos permitimos a olhar para nós mesmos, nós indagamos, o que eu estou fazendo da minha vida? A resposta a isso é que vai mostrar se nós estamos felizes ou infelizes. Bem-aventurança em hebraico quer dizer em marcha, e a infelicidade é estar parado. Parado sobre a imagem, parado sobre os sintomas, parado sobre as próprias memórias. Nós não podemos, por melhor que tenha sido o que aconteceu, isso passou. Por melhor que seja o momento que nós estamos vivendo, isso também vai passar. Nós somos seres, nós somos energia, nós estamos sempre em movimento. Então, nós precisamos fazer... Quem fica parado faz igual a ferrugem, a enxada parada, ela cria o limbo, ela cria aquela ferrugem que vai deformar, que vai carcomer. A enxada que trabalha, mesmo sofrendo deformações pelo trabalho, ela continua sendo cada vez mais útil, cada vez mais aproveitável. Quem quer trabalhar vai sempre procurar o melhor instrumento. Então, a mudança, nós não podemos ficar parados. Eu já coloquei na mão de Deus. Não coloque as situações da nossa vida, nós não podemos colocar na mão de Deus. Deus nos ofertou a vida, nos deu um cérebro e nos deu livre-arbítrio. Nós temos que fazer valer, nós temos que estar sempre em marcha, andando em frente e procurando, através da lei do progresso e da lei do trabalho, a realização dos nossos objetivos. O Sermão da Montanha, ele é uma experiência única, é autorreflexiva. Por quê? Porque cada um de nós avançará através da meditação nos conceitos de Jesus e na sua aplicação do cotidiano. Não basta somente conhecer, é preciso trazer para a nossa prática diária, é preciso trazer para o nosso dia a dia. Não é simplesmente sentar sobre as pernas, colocar incenso
e juntar os dedos. Não, não é esse tipo de meditação que ele está dizendo. É compreender o que esse código quer dizer da nossa existência. Como colocar em prática, como colocar no nosso dia a dia essas experiências e esse ensinamento. Já não basta admirarmos o Sermão da Montanha e continuarmos os mesmos. O que adianta conhecer se nós não colocamos isso em prática? Lá diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Só para dar um exemplo que nós vamos ver daqui a pouquinho cada um. Sim, todo mundo que está chorando, você tem um motivo. Se você sabe o motivo, ou seja, é a aflição anterior, é a aflição atual, é uma dor física, é uma decepção, uma frustração. Então, quando ele diz que serão consolados, é porque nós precisamos entender o que foi que nos levou a essa situação. Por isso que ele está dizendo, já não basta admirarmos o sermão como algo profundo, como algo transcendental, se nós não conseguimos fazer dele um alimento diário da nossa existência. Vamos colocar a proposta do bem em nosso útil íntimo para nos auto-beneficiarmos. As pessoas às vezes falam assim, nossa, hoje eu fiz um bem para alguém. Hoje eu fiz o bem para um morador de rua. Hoje eu fiz o bem para minha vizinha. Hoje eu fiz o bem para uma pessoa que estava andando na rua. Não, ninguém faz o bem para o outro. Na realidade, nós fazemos o bem para nós mesmos. Quando nós fazemos o bem, nós estamos superando as nossas imperfeições. Nós estamos exatamente sendo aquilo que o Cristo espera de cada um de nós, que além de amar e compreender o Deus que existe em cada um de nós, nós também estamos amando ao próximo como a si mesmo. Não por sermos melhores do que ele, mas porque um dia já estivemos na situação em que hoje ele se encontra. Gandhi levou à Índia a independência e serviu de inspiração para os movimentos de não violência, direitos civis e liberdade em todo o mundo, mostrando que não é questão de ser armamentista, de ser aí um idealista da arma, da morte, da guerra. Não, ele mostra que a paz se conquista. Talvez de todos os líderes mundiais que nós tenhamos conhecimento, seja Gandhi o único a não fazer uso de armas na busca de independência e de ensinamentos, de conquistas, não territoriais que ele queria, mas a liberdade que almejava todo o povo indiano. E é ele que diz que se a humanidade perdesse todas as obras sacras e ficasse apenas o Sermão da Montanha, não teria perdido nada. Tamanha a compreensão, tamanho o conteúdo, tamanha o que contém o Sermão da Montanha. Assim como o Livro dos Espíritos é para nós uma referência, e para muitos o Livro dos Espíritos é a continuação da Bíblia, é a continuação depois do Apocalipse, devido às suas informações. Então, o Sermão da Montanha, ele engloba ética, moral, amor, caridade, piedade. Todas as virtudes que nós almejamos estão descritas, mesmo ali que sublimadas nas bem-aventuranças que nós estamos procurando colocar na nossa prática diária. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. É uma proposta audaciosa, porque será? O mundo era de ricos, um mundo de ricos e de pobres morais. Um mundo fascinante de poderosos sem forças. São forças antagônicas, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. Quando nós aprendemos, quando nós estudamos João Batista, quando Jesus fala da sua evolução enquanto espírito
da situação em que ele se encontra espiritualmente dentro da evolução, Jesus deixa bem claro que no reino dos céus ele ainda é o menor. Então, a proposta é audaciosa a partir do momento em que nós tomemos consciência de que a nossa destinação é a esfera crística. É esse o objetivo. Tudo que Jesus fala e se refere, todos vós sois deuses, ele está falando quando nós estivermos na situação evolutiva em que ele se encontra. Um mundo rico de pobres morais, o mundo, enquanto planeta material, sempre vai ofertar para nós todas as riquezas, tamanha a diversidade que aqui tem. Em todas as áreas, em todos os departamentos, nós temos condições, sim, de buscar aqui as ferramentas, os recursos e os mecanismos. Então, ao mesmo tempo que é um mundo rico de pobres moral, nós, espíritos que aqui nos encontramos. O planeta é fascinante, de poderosos sem força, porque principalmente o rebanho, aqueles que são conduzidos, ainda não entenderam que a força coletiva, o poder do coletivo, sim, é isso que importa. Nós temos muitas das criaturas que chegam aqui, que precisam ser conduzidas, criaturas que vieram aqui e que precisam de orientações, sempre vamos ter, mas isso não ter poder e principalmente de conduzir não significa escravizar. Então, Jesus, uma coisa que nós precisamos aprender, Jesus não venceu no mundo, Jesus venceu o mundo. A maioria de nós quer ser vencedor no planeta. Não, nós temos que vencer o planeta, as forças antagônicas, os vícios, as imperfeições. É isso que conta para todos nós. Como posso ser pobre pelo espírito? Tendo, sem ser encarcerado na posse, ter as coisas nas mãos, ter as coisas, mas não depender delas para estabelecer paradigmas de felicidade. Eu somente serei feliz quando eu tiver uma casa. Eu somente serei feliz quando eu tiver um carro. Somente serei feliz quando eu conseguir um emprego. Somente serei feliz quando eu for morar no exterior. Então, quando tiver isso, tiver aquilo, quando conquistar, quando eu tiver uma família, quando eu estiver num cargo bem remunerado nessas e nessas condições. Isso não é. Isso é muito mais uma forma de prisão, de estigma. Por quê? Se nós colocamos a nossa felicidade nessas coisas transitórias, se nós colocamos a nossa felicidade nessas coisas passageiras, quando elas se vão, a nossa felicidade vai embora. E as criaturas ainda têm hoje, infelizmente, no nosso mundo, a sociedade hoje, ela ainda é muito voltada para o ter. E é preciso lembrarmos sempre de que as coisas da terra, a terra ficam. No mundo espiritual, não será perguntado o que nós tínhamos, o que nós tivemos, mas sim o quanto de bem nós fizemos pelo nosso próximo. É isso que é. Então, esse desapego. Mas é errado você ter? Em lugar nenhum, nem na Bíblia, em nenhuma obra da codificação, em lugar nenhum está dizendo que nós não podemos usufruir daquilo que é ganho com o suor do rosto honestamente, do trabalho digno. Nós só não podemos dar maior valor às coisas terrenas e transitórias do que às coisas eternas e imortais, às coisas espirituais. Usar sem abusar. Desfrutar os bens da terra, que são mensagens dos bens dos céus, mas deixá-los com a naturalidade de quem não os tem. Então, todo esse ouro, todas essas roupas, tudo que nós temos, pode fazer uso dele, mas não deixe que eles te dominem. Seja você o dono, seja você o proprietário, seja você o condutor.
Tem pessoas que entram no carro e se modificam. Tem pessoas que na rua, às vezes no meio, seja na casa espírita, na igreja, no templo, onde quer que seja, a pessoa é de uma mansuetude, de uma doçura sem tamanho. Mas quando adentra, por exemplo, o seu lar, a sua casa, às vezes são déspotas, às vezes são verdadeiros tiranos, às vezes são pessoas que fazem muito mais mal moral do que aquelas criaturas que nós conhecemos como uma pessoa ruim. Não, porque são as pessoas hipócritas, são essas pessoas as mais difíceis de se lidar, porque o espírito pensa uma coisa e fala outra coisa, ou em muitos casos, fala uma coisa, pensa outra e faz outra totalmente diferente. Os bens materiais são ferramentas, são instrumentos, mas nós não podemos dar maior valor a eles do que a tarefa que nos compete deles fazer uso. Felizes aqueles que têm a consciência de sua pobreza e buscam espiritual felizes aqueles que têm consciência de sua pobreza espiritual e que buscam humildemente aquilo que necessitam. Pobreza, aquilo não está dizendo de pobreza financeira, não está falando de pobreza material, de posses, de bem. Quando fala pobreza, aqui está falando consciência de sua pobreza espiritual, está falando de desapego, está falando de simplicidade, está falando de humildade, está falando de virtudes espirituais. Então, a humildade não é pelo fato de você não ter uma conta bancária com tantos zeros, tantos cartões de crédito. Não, é aquela pessoa que é feliz com aquilo que tem. É feliz porque acredita que, sendo Deus o Criador de todas as coisas, e Jesus, nosso guia e modelo, entende que aquilo que nós precisamos virá até nós, desde que nós estivermos em condições receptivas para receber. Bem-aventurados os pobres de ambições escuras, de sonhos vãos, de projetos vazios e de ilusões desvairadas, que vivem construindo o bem com o pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania de glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor e distraídos das exigências da personalidade, porque viverão sem novos débitos, no rumo do céu que lhes abrirá as portas de ouro, segundo os ditames sublimes da evolução. Nós não precisamos. Jesus, sim, José e Maria tinham casa, tinham família, mas em momento algum o próprio Cristo chega a nos dizer que chegou um momento em que ele não tinha onde apoiar a sua cabeça para descansar, mas em momento algum ele se lamentou, porque isso não fazia falta para ele. Então, onde nós estivermos, como nós estivermos, nós temos que demonstrar a nossa fé, a nossa capacidade de servir, consolar. A inveja, o ciúme, tudo isso são sintomas, são tendências que nós precisamos corrigir. A partir do momento em que nós nos conscientizarmos de que somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, nós vamos entender que o planeta do qual Jesus é o idealizador, do qual Jesus é o representante e que Jesus está no controle, então nada nos falta, desde que nós saibamos aproveitar a oportunidade que sempre aparece de a elevação moral. O sentido de moral, nós vamos sempre falar, é esse desapego. Bem-aventurados os pobres de ambição. Ah, mas é errado ter ambição? Veja bem, ambição é uma coisa, cobiça é outra. Então, é preciso tomar muito cuidado quando a gente fala ambição, mas nós estamos falando de cobiça. Muitas vezes nós falamos, eu espero que Deus faça justiça.
Na realidade, nós estamos pedindo vingança. É isso que o texto está relacionando. É isso que o texto está dizendo. A partir do momento em que nós nos encontramos conosco mesmo, as portas se abrirão, porque nós não vamos bater em porta desconhecida. Nós vamos buscar exatamente aquilo que nós necessitamos. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porquanto verão a Deus. Para ser puro de coração, temos que aprender a libertar-nos do que temos. O que é que ele está dizendo? Para ser puro de coração, temos que aprender a libertar-nos do que temos. O que que nós temos? A pureza ou a limpeza podem significar um estado do ego, livre da contaminação de conteúdo ou motivações do inconsciente. Aquele que é consciente é puro, porque é consciente de que seu erro abre uma porta para experimentar a sua própria essência. Então, são situações. Nossa, isso é psicologia? Não. É para entender o significado de se ter um coração puro. A contaminação, livre da contaminação do conteúdo. É o imediatismo, é o consumismo, são as viciações que muitas vezes nós estamos inseridos nesse contexto. Como se diz, se você coloca uma galinha no meio de onde só tem pato, daqui a pouco ela vai estar andando igual a eles, entendeu? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, são formas, nós somos muito sugestionáveis, nós somos muito condicionados. Então, o consciente do seu erro, abre uma porta para experimentar a essência, é o reconhecimento de que nós somos imperfeitos. Nós só vamos aprender errando. A verdade, não existe uma verdade absoluta. A verdade absoluta não está num contexto de provas e expiações. Exceção a Jesus, nós não temos ninguém que poderia arvorar-se aqui entre nós que fosse ele o conhecedor da verdade. Então, daí as experimentações que nós temos. Aquilo que nos faz bem ao coração, aquilo que faz bem ao sentimento, nós devemos sempre repetir. E aquilo que causou dor, transtorno ou constrangimento, nós devemos modificar a forma e o fundo. Ego ou eu é o centro da consciência, é a soma total dos pensamentos, ideias, sentimentos, lembranças e percepções sensoriais. O ego é o mediador entre o mundo interno e o externo. Da mesma forma, o nosso exterior reflete o nosso interior. Jesus dizia que o que faz mal não é o que entra pela boca, é o que sai. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos expressando esse sentimento que nós estamos. Uma pessoa que está com raiva, uma pessoa que está com ódio, ela só vai falar palavras. O correto seria dizer, ela vai vociferar, não é nem falar. Da mesma forma, aquela pessoa que é branda, aquela pessoa que é caridosa, ela traz consigo a meiguice e a mansuetude. Precisamos exteriorizar todos os sentimentos? Sim, mas exteriorizar sentimento não significa agredir, é educar o nosso sentimento. Porque todos nós temos um eu ideal, mas nós não podemos nos afastar do eu real. A maioria das pessoas tem isso quando começam a professar uma doutrina consoladora e confortadora como é o espiritismo, nós criamos um eu ideal. Eu vou trabalhar, eu vou servir, eu vou ser médium, eu vou fazer. Isso é um eu ideal. Mas aí nós temos que voltar para o eu real. O que eu tenho? Quais as horas que eu posso? Quais os dias em que eu posso? Quais são as minhas condições? Quais são os recursos que eu disponho? Exatamente para não criar falsas expectativas. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-os pela renovação da sua mente. Então, essa colocação de Paulo aos Romanos
vem bem de encontro àquilo que nós estamos hoje falando, né? Transformar o mundo pela nossa mente, pelo nosso conhecimento, pelas nossas experiências, com as informações que nós vamos substituindo. É o homem velho morrendo para dar lugar ao homem novo que está nascendo. Não basta ao homem abster-se do mal, cumpre-lhe praticar o bem. Ora, para chegar a isso, é-lhe preciso destruir no seu eu tudo que não é bom, e não olhar o sacrifício algum para purificar o seu coração. Ah, mas para mim falar de Deus, para eu ter uma religião, eu vou ter que ir à missa ao domingo, eu vou ter que estudar a doutrina, eu vou ter que ir no culto. Ah, mas aí eu não posso mais ir para a balada, ah, eu não posso mais fazer negócios escusos, eu não posso prestar dinheiro a juros abusivos. Ah, eu não posso simplesmente. Então, são esses conceitos, são esses postulados que nós temos que deixar. Nós sabemos, as obras espíritas, não só de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, mas todas as obras complementares que vêm em nosso auxílio, traz histórias, traz aí as passagens, os ensinamentos dos nossos irmãos que se deixaram, se perderam nessas tendências viciosas que nós entendemos. Então, o mal é criado por Deus? Não, nós temos livre-arbítrio. Mas por que Deus permite, se nós ainda não temos condições de gerir o nosso próprio arbítrio? Como o próprio nome está dizendo, para que nós aprendemos, através da dor, que nós encontremos o amor. Aquilo que nos faz mal, que nós não façamos aos outros. E não permitimos também, porque não basta somente não fazer o mal, é ver o que está ao nosso alcance para que isto não mais ocorra. Os fortes devem proteger os fracos. Quem sabe, ensina aos ignorantes. Quem tem condições, quem está nos cargos de poder, de autoridade, deve sempre zelar pelos tutelados, não só os tutelados morais, mas dentro das necessidades. Porque você passar ensinamento, falar de fé, de amor, de perdão para quem está com fome, é sacrificar ou escravizar a pessoa duas vezes. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há um progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progressos em via de se realizar. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da força. Então, o que ele está dizendo do coração puro? São aqueles que já não pensam mais. Chico Xavier? Sim. Francisco de Assis? Sim. Teresa d'Ávila? Também. Madre Teresa de Calcutá, pela própria história dela, ela disse que tinha pensamentos, às vezes, não tão nobres. Mas isso não coloca ela no rol das pessoas más. O que ele está dizendo é que tem pessoas que já nem pensam no mal. Tem pessoas que pensam, mas não realizam. Muito mais por medo do castigo do que porque são virtuosas. E existem aqueles que pensam no mal e só não fazem porque não têm oportunidade. E tem que são os mesmos, que assim que pensam, ainda se comprazem, dá risada. Se a pessoa cai na sua frente, primeiro vê se precisa de ajuda. Depois cai na gargalhada? Sim, também, mas não é esse o tipo de mal. Está dizendo naquele que prejudica, aquele mal que vai levar a uma aflição, aquele mal que nós chamamos de pernicioso. E tem muitas das pessoas. As pessoas às vezes ouvem alguém dizer: meu casamento acabou. Então a pessoa ali até se compraz, mas no fundo está dando risada, é bem feito, é isso, pensava, é isso, aquilo. Então são umas nuances que nós precisamos compreender, e nós entendemos que essas criaturas não podem ter ainda o coração puro. Bem-aventurados os limpos de coração,
que projetam a claridade de seus intentos puros sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor da vida em todos os lugares, conseguindo penetrar a grandeza dos propósitos divinos. Então, deixemos nos conduzir pelo coração, deixemos de ser muito razão. Quando nós somos muito racionais, nós vamos aí cristalizando os sentimentos, e os sentimentos é eles que nos conduzem na nossa evolução. É eles que vão nos tornando dentro da brandura, da mansuetude, para que nós cheguemos ao amor pleno que Jesus nos ensinou. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Misericórdia é a vivência do amor de Deus nas relações com as pessoas, principalmente com as que se encontram emocionalmente desajustadas. Agir com misericórdia é colocar a mente em estado de doação da energia e do amor. Nesses anos todos que eu caminho na doutrina espírita, a única definição que eu encontrei para que eu consegui entender o que é misericórdia, não que eu entendesse a essência, mas eu entendi o significado, que é o seguinte: quando trazem a mulher adúltera até Jesus, ali a lei manda apedrejar. Isso é justiça. Se a lei manda apedrejar e ela foi pega em adultério, então cumpre-se a justiça. Isso é a justiça. Jesus não veio derrogar a lei. Então, quando Jesus disse, sim, a lei manda apedrejar, mas a lei também manda que amemos uns aos outros, ou amar ao próximo como a si mesmo. Isso é misericórdia. Então, quando Jesus muda esse código legislativo, quando Jesus muda a legislação, ele está dizendo que nós não podemos ser tão lei de talião, que a misericórdia ela pode ser implantada. É uma forma amena de reparação. Quando ele fala a viver a vivência do amor de Deus nas relações com as pessoas, principalmente as que se encontram emocionalmente desajustadas. Ignorância é uma doença, e misericórdia é quando nós olhamos para essas criaturas e entendemos que um dia nós também já fomos e já estivemos nas mesmas condições em que eles hoje se encontram. O perdão das ofensas. O perdão aqui não deverá ser entendido como esquecimento da ofensa ou desculpa. O esquecimento somente vem quando a memória se encarrega de diluir a impressão negativa, o que demanda tempo, reflexão e autossuperação. As pessoas associam muito o perdão a esquecer o que aconteceu, a esquecer o fato. Não, a menos que soframos um traumatismo craniano ou um AVC, não vamos esquecer. O perdão é não ficar algemado àquela situação. O perdão, nós muitas vezes, a nossa dificuldade não está em perdoar a pessoa, está em perdoar o que ela fez. É a situação, é o fato que foi criado, é que nós temos dificuldades de perdoar. E isto, como diz, somente o tempo. As pessoas, às vezes, faz algo que magoa, faz algo que ofende, ou mesmo agride, e dá 2 passos, vai até a sala, e aí faz aquela reflexão imediata e volta. Ai, me desculpa, eu estava nervoso. E quer que você desculpa na hora, quer dizer, você falou um monte de impropérios, agrediu, ofendeu, a ferida está aberta, está sangrando, e você quer que a pessoa já esqueça disso. Mas você ainda está com raiva? Você ainda está chateada? Sim, eu estou chateada, eu estou com raiva ainda. Por quê? Porque eu também sou humano, então é preciso dar o tempo para essa reflexão. Então, perdão não é algo imediato, perdão não é algo que apaga
qualquer fato que seja da nossa memória ou do acontecido. O que é preciso, na verdade, é esquecer o sentido de diluir a mágoa, a raiva ou o ressentimento que o fato gerou. Caso contrário, o perdão é superficial ou até mesmo ilusório. Eu perdoo, mas não quero nunca mais te ver. Eu perdoo, mas onde eu estiver você não entra. Se eu estiver num lugar você não vai. Então é a mesma coisa. Então essa situação nós temos. Quando nós pedimos perdão a Deus pelas nossas falhas, pelos nossos erros, o que nós esperamos que Ele faça por nós? É assim que nós devemos também todos fazer pelos nossos irmãos. A indulgência, que é uma palavrinha que nós muito poucos usamos. Indulgência não é do nosso cotidiano, não é no nosso dia a dia. Indulgência é o mesmo peso e a mesma medida. Não importa se é um desconhecido, se é o chefe, se é o ex-marido, a ex-mulher, a ex-noiva, se é a ex-nora, o ex-genro, se é o bandido, se é o meliante que está restrito. Não. Nós devemos usar sempre o mesmo peso e a mesma medida. Nós não podemos avaliar. O que está em questão não é o julgamento, não é a condenação. Nós não somos juízes. Por isso Jesus nos recomendou: não julgueis para não ser julgados. Indulgência associado à piedade é compreender que falta às criaturas recursos e mecanismos para que elas possam se melhorar. E se nós temos, devemos oferecer a todos. A indulgência ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta em alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. Devemos ser indulgentes para com as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. O Chico nos ensinou, e o Chico fala, o pessoal gosta muito de colocar em redes sociais, mas não reflete. O Chico dizia assim: ele perdoa e é muito indulgente para com os outros, mas ele era extremamente severo para com ele. E assim devemos ser todos nós. Aos outros, nós devemos sempre ter em conta a falta de informação e desconhecimento, mas a nós devemos sempre nos cobrar, a cada dia, de sermos melhores do que ontem. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chorar é ter saúde espiritual. Quando o seu choro é aquele que evoca uma nova atitude diante de erros cometidos. Então, o dente está doendo e aí você está chorando, então você está sabendo qual é a causa. Você tem uma causa. E se você tem a causa, a dor é o efeito. Então, isso tem. Ah, mas tem uma. Sim, nós estamos falando de dor física. A dor moral, ela segue os mesmos parâmetros. Elas seguem as mesmas circunstâncias em que está envolvido. Ninguém chora sem um motivo. Ninguém chora sem ter razão. Você simplesmente fala, não estou fazendo nada, eu vou chorar um pouco. Não, não é assim. O choro, como foi colocado, né, tem um livro, não é, nem é livro, nem espiritualista, mas é ele que, nesse livro, ele fala, os fracos também amam. E ele fala exatamente isso, de que o choro é uma das melhores preces, talvez aquelas que mais falam perto ao coração das almas enternecidas. Os que choram se encontram envolvidos num processo de crescimento. Eles serão consolados quando o valor projetado for recuperado no interior de si mesmo. Então, chorar para se perdoar, chorar para compreender, chorar para reconhecermos como modificar não só o padrão vibratório,
não só para mudar a faixa vibratória em que nós nos encontramos, mas principalmente para que nós possamos nos desligar, para que nós possamos deixar com que as sintonias e as companhias que conosco caminham sempre estejam voltadas para o nosso crescimento espiritual, para o nosso entendimento. Então, o choro é muitas vezes um reconhecimento da nossa imperfeição, da nossa impotência, porque muitas vezes o mundo como um todo, faz questão de nos mostrar o quanto nós ainda somos frágeis, o quanto nós ainda precisamos de socorro, de auxílio e de amparo. O choro e o sofrimento são consequências da incompreensão e dos transviamentos das leis que regem a evolução humana. Jesus sabe disso. Jesus sabe das nossas dificuldades em cumprir a lei de Deus. Jesus sabe o quanto nós somos rebeldes, o quanto nós tratamos as leis divinas de acordo com os nossos interesses e as nossas conveniências. Quando nós estamos bem, quando nós estamos felizes, quando nós estamos alegres, Deus fica lá no quarto, quinto plano. Qualquer que seja o contratempo, qualquer que seja a dificuldade que nós nos encontramos, nós imediatamente queremos que Deus venha em nosso socorro e em nosso auxílio, como se nós fôssemos únicos e ele deveria estar sempre à nossa disposição. Bem-aventurados os que sabem esperar e chorar, sem reclamação, suportando e compreendendo nos adversários e nas circunstâncias que os ferem, a impeli-los para adiante, porque realmente serão consolados. Se nós paramos e não encontramos na vida atual a razão do nosso choro, se nós não encontramos em nós nenhuma falha, se não fomos nós a dar o motivo, se não fomos nós a dar o primeiro passo ao que hoje se transformou em contrariedade, isso nos remete a um pretérito não tão distante. Mas nós sabemos, se somos livres para semear, nós temos uma colheita obrigatória que exigirá de nós braços. E nem sempre nós vamos ter esses companheiros para nos ajudar. Mas a colheita é nossa, o plantio é nosso e a colheita é nossa. E nós não podemos, mais uma vez, incorrer no erro ou na negligência. Então, adversários, inimigos, desafetos, todos nós temos. E não é diferente em termos de encarnados. Não é só no mundo espiritual que estão os nossos desencarnados, dentro da forma que hoje nós conhecemos como obsessão. Não, muitas vezes a mãe está obsidiando o filho, o pai está obsidiando a filha, como o Emmanuel nos recomenda. Essas situações desse amor possessivo, muitas vezes são formas que nós encontramos de desvinculação. É assim que o Emmanuel fala. Exatamente. Nesta situação de choro. Porque esse choro que ele está falando aqui não se refere somente ao choro, à lágrima. Ele está dizendo quando nós paramos e nós coramos, quando nós paramos para refletir as nossas atitudes, o nosso rosto pega fogo, como se ele tivesse incandescente, porque muitas vezes, ou na maioria delas, nós nos envergonhamos das nossas atitudes e nem força para chorar encontramos. As pérolas são feridas curadas. Isso é só uma colocação. Sim, o que é a pérola? Quando entra um grão de areia ou qualquer coisa estranha, um elemento estranho, as pérolas elas vão criando, então, camada sobre camada, exatamente para se proteger, porque ela foi ferida, foi invadida. E à medida que essas camadas vão crescendo, então torna-se esse objeto caro e procurado. Então, assim devemos ser nós. As feridas, aquilo que nos agride, aquilo que nos magoa, os contratempos, as barreiras e os obstáculos
devem sim servir sempre para o nosso aperfeiçoamento moral. O choro é uma forma de expressar sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Chorar ajuda a limpar a alma, a se desfazer de sentimentos ruins que apertam o peito de uma forma tão sufocante que parece que não conseguiremos mais viver. Às vezes, principalmente nesses dias de hoje, onde nós estamos tendo aí tantos conhecidos, alguns familiares, parentes, né, como se diz, a parentela, muitas vezes existente, e as pessoas às vezes falam em se referindo à morte, por exemplo. As pessoas dizem assim, nossa, fulano é tão forte, ele não chorou. Sim, segurou tanto que depois vai ter um infarto, porque são essas as formas. A pessoa quer se mostrar forte, tem vergonha de expressar os sentimentos, esquecendo que o nosso corpo físico, ele requer cuidado. Essa máquina aqui, ela é de tão simples que é o nosso corpo físico, ele passa a ser complexo, porque é molécula a molécula, e umas estão ligadas à outra. Então, tem aquelas pessoas que choram de raiva? Sim, você chora de raiva, se chora de impotência, você chora de arrependimento. Como dissemos, também choramos de felicidade. É preciso direcionar. Essa exteriorização de sentimentos e de formas não está relacionado só à fé, não. Tem pessoas que, para mostrar que têm fé, precisam ficar genuflecas, de mãos dadas, precisam ficar sóbrias, com a roupa própria e tudo. Não, nós podemos e devemos, em toda e qualquer circunstância que nós tivermos, nós devemos ter sempre, como nos ensina nos livros dos Espíritos, a lei de adoração. Ter sempre a ideia de que Deus é o Pai amoroso e que está olhando e zelando por cada um de nós. Bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. Herdar a terra significa adquirir uma consciência, em saber se relacionar ao todo ou de ter uma participação pessoal no todo. Muitas das denominações religiosas dizem exatamente isso. Por que Jesus, falando do mundo espiritual, Jesus falando das coisas espirituais, promete a terra? Jesus promete a terra porque é aqui que nós vamos evoluir, é aqui que nós vamos colocar em prática os ensinamentos recebidos. Nós sabemos, a própria doutrina espírita, através dos benfeitores espirituais, eles já têm nos avisado que muitos dos irmãos que estão hoje no planeta já foram avisados de que aqui não reencarnarão, porque estão atrapalhando o progresso dos demais. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra, Jesus está dizendo, aqueles que já têm a mansuetude, a meiguice, a delicadeza, a piedade, aqueles que já têm a resignação, a abnegação, eles estão prontos para voltar à terra como mundo de regeneração. É isso que Jesus está dizendo. A promessa de possuir a terra é retornar aqui e continuarmos na terra regenerada o nosso processo evolutivo. Porque muitos irmãos já estão sendo avisados, como foram os capelinos, já estão sendo recolhidos, já estão sendo confinados em outros orbes, à espera de um mundo primitivo que já está em fase final de formação, para que eles possam, então, lá ser acolhidos e fazer avançar os espíritos que lá encontrarão. A violência, desde sempre, tem sido um meio utilizado pelo homem para o domínio, em dano para os mansos e cordatos. Hoje, como dissemos, hoje nós já podemos professar uma religião. Hoje nós já podemos falar da religiosidade sem o risco de sermos martirizados, degolados, queimados na fogueira, como foram os apóstolos. Mas existem outras formas de preconceito, existem outras formas de discriminação. E a violência é uma forma que muitos dos fortes, os poderosos, aqueles que não querem a modificação,
Aqueles que não querem a evolução do planeta, esses espíritos ainda preferem manter muitos dos irmãos na ignorância, mantendo-os escravizados pela falta de conhecimento. Porém, a Terra está passando por profundas transformações, num processo de seleção que já está em curso. Uma nova era de paz e felicidade vai se instalar para os brandos e pacíficos que aqui vivem. Está dizendo que o mal vai deixar de existir no mundo de regeneração? Não. Não é isso que a doutrina ensina. Significa que, se num planeta de provas e expiações, como hoje o que nós nos encontramos, o mal ainda predomina, o mal ainda progride, o mal ainda prospera, na terra regenerada, o bem será relevante. O mal vai existir simplesmente para fazer avançar aqueles mais retardatários. O mal vai servir simplesmente de objeto, de ferramenta de progresso, de trabalho, para o aperfeiçoamento das criaturas. É isso que ele está dizendo. Mas o bem, o amor, a caridade e a fraternidade é que vão prevalecer. E para isso, os corações brandos, os mansos e os pacíficos têm muito mais aceitação dos ensinamentos de Jesus do que aqueles que ainda se comprazem no mal. O mundo não admite a mansidão. Para ele, isso é um sinal de fraqueza. Entretanto, o homem mais forte que passou pela terra declarou de si mesmo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porque muitas vezes a mansidão é sinal de humilhação. Esse sinal de fraqueza que ele está dizendo é de dominação. Não é. A pessoa simplesmente não quer discutir. A pessoa simplesmente quer fugir da discórdia. Argumentar é uma coisa. Argumentar é sempre positivo, no sentido de ilustrar, no sentido de acrescentar. Mas discutir, essas discussões inúteis e improfícuas que nada levam, isso muitas vezes é sinal de fraqueza, é sinal de humilhação, é sinal de desconhecimento. Humildade está sempre relacionada ao fato da obediência. Não, servir nunca vai ser motivo de humilhação. Nós aprendemos com Jesus e temos o Chico como nosso expoente. É muito melhor você servir do que ser servido. Agora, quem está sendo servido deveria ter a gratidão. Não que quem serve está esperando reconhecimento, mas é uma forma de retribuir aquilo do qual ele está sendo não privilegiado, mas daquilo que ele está ofertando às criaturas a oportunidade de avançar. No mundo espiritual, muitas vezes, o que nós vemos? Quais as histórias que nós chegamos? Muitos dos irmãos que partem daqui, poderosos, guerreiros, conquistadores, pessoas de posse, pessoas de relevância na sociedade, e chegam no mundo espiritual, encontram aqueles que foram seus empregados, seus servos, pessoas a quem eles nem às vezes conheciam, como é o Lázaro lá da parábola, né? do rico e do Lázaro. São essas criaturas. O que é esse mendigo? O que importa é a moral. Então, Jesus ensinou, quando ele diz: vinde a mim, que sou manso e humilde de coração, porque é a referência que nós temos. Por isso, Kardec o coloca, e os benfeitores sempre, como guia e modelo da humanidade. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Essa colocação que aqui está, isso nem é de dentro da própria doutrina do livro, mas ilustra bem. Um concurso que foi feito em Paris, então decidiram que as pessoas deveriam colocar o que é o significado de paz, o que traria a melhor ilustração de paz, o que eles entendiam como se fosse paz. Então alguém foi lá e pintou, um dos participantes foi lá
e pintou as formas da natureza, porque ele entendia que os 4 elementos, interagindo harmoniosamente entre si, refletiam a paz, enquanto que para outros, talvez pela própria localização da nação, a França entenderam que era a liberdade de ir e vir, alçar os voos, ao mesmo tempo que você tinha o elemento terra, você tinha o alto, vamos assim dizer, para que pudesse olhar de várias formas o mundo em que nós nos encontramos. E a outra criatura pintou, não que está aqui, porque lógico que isso aqui é uma fotografia, mas pintou um quadro onde nós vamos ver a definição, porque a princípio de longe ninguém se vê, que foi o que aconteceu entre os juízes que estavam ali para julgar. Então, o juiz, olhando as pinturas, com uma serenidade muito grande no olhar, ele disse: vocês repararam que no meio à violência das ondas e a tempestade, há, numa das fendas do rochedo, um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente, que é o que está em evidência aqui. Então, ele vai dizer, os pintores, sem entender, responderam: sim, mas, antes que eles concluíssem a frase, o juiz responderou: caros amigos, a verdadeira paz é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, nos permite repousar tranquilo. Então, o juiz nem deu a eles o direito de questionar, porque eles não estavam ali para questionar. Jesus, cada um fez a sua representação e foi respeitado. O juiz se ateve a um detalhe. O que ele está dizendo? Foi o local seguro, foi o local aprazível para que ali se desenvolvesse uma forma de vida. Ah, mas poderia. Isso é tão efêmero, isso é tão simples, isso é tão básico. Sim, e o que é a vida se não o básico, se não o simples? Nós complicamos muito, nós colocamos tantos acessórios na vida, na nossa existência e no nosso dia a dia, que muitas vezes nós não sabemos lidar. Nós temos dificuldades com aquilo mesmo que nós criamos. Não que não seja olhar a natureza, não seja paz. Sim, borboletas, colibris, o perfume, o aroma das flores, sim, olhar para aquilo que nós chamamos de céu, entender a liberdade, a imensidão do espaço, esse tempo e espaço que nós nos encontramos, mas pela própria referência que se tem, a turbulência, a onda, o mar, o vento e tudo, mas alguém encontrou no meio de todas essas dificuldades, de todos esses tormentos, ali um lugar de tranquilidade onde pudesse se desenvolver a sua e as outras vidas sob a sua responsabilidade. Considerando que a paz é um estado de espírito, podemos concluir que, se a consciência está tranquila, tudo à sua volta pode estar em revolução, que conseguiremos manter a nossa serenidade. Quando Sócrates foi condenado à morte por cicuta, quando a sua esposa foi visitá-lo, então ela vira para ele, fala para ele: mas Sócrates, mas você é inocente. E ele vira para ela e fala: e você queria que eu fosse culpado? Para ver o que significa a evolução de um espírito. Então, a forma que ele encontrou, ele estava tranquilo. As pessoas estão erradas, os homens estão errados, a sociedade está errada, mas eu estou em paz. O meu espírito está em paz. Eu tenho certeza de que a minha consciência não me cobrará e eu não estou partindo em débito em nenhum dos setores da minha existência. Bem-aventurados os mansos, os delicados e os gentis, que sabem viver sem provocar antipatias e descontentamentos,
mantendo os pontos de vista que lhes são peculiares, conferindo, porém, ao próximo o mesmo direito de pensar, opinar, experimentar, porque respeitando cada pessoa, cada coisa em seu lugar, tempo e condição, equilibram o corpo e a alma, herdando valiosas lições da Terra. Todas as pessoas que passam pela nossa vida deixam ali a sua contribuição, da forma que eles puderam. Alguns vêm exatamente para que nós exercitemos o perdão, outros para que nós desenvolvamos a caridade. Alguns caminham conosco poucos passos, outros caminham alguns dias, outros caminham alguns meses, outros, às vezes, simplesmente estão. Nós vamos trocando, muitas vezes, as nossas companhias. Então, a cada um a sua contribuição. Da mesma forma, a Joana de Ângeles diz que nós influenciamos e somos influenciados na proporção direta. Neste livro, O Ser Inconsciente, ela fala que todos os espíritos, todas as pessoas que nós conhecemos, desde o momento em que despertamos para a vida física na maternidade, até aqueles que vão carregar os últimos restos mortais do corpo físico que nos serviu de instrumento, todas essas pessoas nós devemos dar a elas o crédito e agradecer pelo que elas contribuíram na nossa existência terrena. Para que a paz seja uma realidade em nossa vida, temos a necessidade urgente de despertarmos nossa consciência da paz em alguns níveis. A paz consigo, a coerência entre as ideias, as falas e os atos que nós temos. Todas as vezes em que agimos incoerentemente, o indivíduo sucumbe ante a cobrança da sua própria consciência. Às vezes nós fazemos a coisa por interesse, para agradar, para ser gentil, porque estamos carentes, porque estamos solitários, porque nos sentimos sozinhos. Não. Então é preciso ter sempre uma coerência, é preciso existir uma interação, porque depois nós somos péssimos cobradores, nós somos exigentes cobradores e nós temos muitas dificuldades com o auto-perdão, exatamente porque muitos poucos de nós ainda praticam o autoconhecimento. A paz para com o próximo. O segundo nível da paz. A convivência com a alteridade, com a diferença, pressupõe o respeito ao direito do outro. Se ele age diferente de nós, se ele entende diferente de nós, se a sua verdade é diferente da nossa, se as suas convicções são diferentes da nossa, nós precisamos entender que ele está num degrau diferente do nosso. Os degraus que nós estamos falando, a escada mesmo, a escada tem vários degraus, e cada um é importante dependendo do objetivo a que está sendo usado. Eles não são iguais, mas todos eles precisam do todo para se sustentar, para formar esse instrumento de evolução, esse instrumento que possa ser útil. Então, respeitar as diferenças é compreender o quanto nós já caminhamos em direção à luz. E a paz com o ambiente. Nesse estágio, o indivíduo busca a harmonização com o mundo em que vive. Harmoniza-se com seres e coisas. Quando destrói, o faz como parte de um processo de renovação, com respeito ao meio e aos outros. É o que o Livro dos Espíritos nos explica através da lei da destruição. Destruir simplesmente por destruir, isto sim, é errado e é um equívoco. Agora, quando há uma renovação, quando é para a melhora, quando isso tem um sentido de progresso, nós temos que entender que assim como nós melhoramos, como nós evoluímos, como nós crescemos, o planeta que hoje nos serve de casa,
o planeta que hoje nos oferece todas essas experiências, ele também evolui. E nós somos exatamente os agentes que fazem com que o nosso planeta possa se tornar, em breve, um mundo de regeneração. Hoje, se nós olharmos hoje e olharmos quando foi lançado o Livro dos Espíritos em 1857, a preocupação com o meio ambiente, com a água, com as queimadas, com a preservação das florestas, com um todo, isso beneficia a todos nós, né? Então, é esse o sentido. Os espíritos que vão chegando, cada um vem trazendo a sua contribuição. Então, a paz não é simplesmente você chegar e dizer assim, tudo bem, ninguém tem nada contra mim, nem eu tenho nada contra ninguém. Não, isso não é paz. A paz que Jesus diz, tanto que Jesus diz, a minha paz vos dou, não a paz do mundo, a minha, porque a paz do mundo é passageira, e a minha, uma vez conquistada e adquirida, jamais se perde. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus não se refere aos que se conformam com a sua condição, protestam, amaldiçoam ou promovem agitações subversivas. Até porque essa maneira de você mostrar o seu inconformismo, de uma forma ou de outra, vai estar sempre prejudicando a alguém. Então, não podemos compreender e aceitar que a nossa revolta ou que o nosso desejo de melhorar, para que eu possa melhorar, eu precise prejudicar alguém. Para que eu possa mostrar as minhas qualidades, eu precise denegrir a imagem de alguém. Não, não é assim que funciona, não é assim que seremos saciados. Jesus se refere aos que, qualquer que seja a classe social em que se encontrem, procurem de consciência tranquila seguir-lhe as pegadas, alimentando a nobre aspiração de pautar seus próprios atos de conformidade com os mais altos ideais de justiça e de retidão. O Emmanuel, ele fala o seguinte, que todos nós temos que contribuir para que as leis humanas, para que as ordenações humanas a cada dia se aproximem das ordenações divinas, para que todas as leis temporárias, para que todas as leis transitórias, a cada dia elas se aproximem das leis imutáveis que Deus nos deixou. Sim, porque todos nós somos responsáveis. Se não somos nós os legisladores dessa lei, nós devemos contribuir para quem vai estar nesta situação possa ser verdadeiramente os nossos representantes. Então, no nosso caso aqui, vamos pegar ele para Cristo, o Wilson. O Wilson, ele está hoje como vice-presidente lá do Frei Anselmo, a casa que nos oferece guarida e a oportunidade de estarmos aqui reunidos no nosso curso. Então, mas o Wilson não é o Frei Anselmo, ele está lá, mas todos nós podemos contribuir para que ele faça um bom trabalho, para que ele cumpra bem o seu dever? Sim, mas não é obrigação dele? Não está no seu planejamento reencarnatório? Tá, e daí? Está no planejamento reencarnatório. Mas será que nós não podemos contribuir? Será que nós não podemos somar? E se Deus colocou ele lá e nos colocou exatamente para que pudéssemos nós desenvolver a caridade, a colaboração, o auxílio, sempre tendo em mente que todos nós somos necessitados. À luz da reencarnação, no entanto, podemos entender as diferenças sociais, como todas as desigualdades que tanto chocam a nossa sensibilidade, e que, no entanto, não se constituem impressões de um Deus arbitrário e cruel, que castigaria uns e favorecia a outros. Deus não pode privilegiar, Deus não recompensa, Deus não castiga. Não recompensa porque qualquer recompensa, qualquer privilégio
seria uma preferência. Qualquer preferência seria uma injustiça. E aí Deus perderia um dos seus maiores atributos. Então, se nós partimos todos do mesmo ponto, a nossa destinação também será a mesma. Não é interessante, não é importante chegarmos em primeiro lugar, mas chegarmos juntos, todos renovados, confiantes e esperançosos. Jesus também se referia aqui à justiça divina. Dessa forma, os que têm fome e sede de justiça são aqueles que estão no processo de entendimento da lei divina, da transformação de si mesmo num homem de bem, no aprendizado prático das sucessivas reencarnações. É aquelas pessoas que vão lutar por aqueles que não têm casa, é aqueles que vão lutar pela preservação da Amazônia, do Pantanal, são aqueles que vão lutar pelos direitos dos animais de não serem abatidos, mesmo para nos servir de alimentação, são aqueles que vão lutar para que nós preservemos as águas, principalmente a água doce do nosso planeta. São pessoas que, vamos assim dizer, esquecem de si para lutar por uma causa coletiva, sem agressividade e sem violência. Finalmente, ser saciado é a conquista desses objetivos. É o resultado da busca e da prática do bem, a evolução espiritual. As leis humanas, por sua vez, com o processo de evolução, auxiliarão no entendimento da justiça divina. Justiça divina são o que hoje, aquilo que nos incomoda, aquilo que às vezes nos traz ainda alguns ressentimentos, aquilo que muitas vezes nós trazemos por incompreensão, né? Como o fala, às vezes nós paramos e refletimos, sentimos aquele vazio, como se buscasse algo inexplicável para a nossa existência. Qual é a razão da nossa existência? Qual é a razão de nós nos encontrarmos aqui, no meio de tantas diferenças e com tantas dificuldades? Por que viver num mundo que teria tudo, tem tudo para todos serem felizes? Ninguém passaria necessidade, ninguém passaria dificuldade. Se nós olharmos, o planeta e os espíritos que aqui entram poderiam todos viver em perfeita paz e harmonia. Todos, cada um cumprindo a parte que lhe convém. Por que não conseguimos viver assim? Todos nós, em um momento ou outro, nos fazemos essa pergunta, por causa do egoísmo e do orgulho. Esses dois irmãos que andam de mãos dadas e que são os responsáveis por todas as mazelas, por todas as contrariedades que nós ainda hoje convivemos com todas elas. Jesus faz o convite nesta bem-aventurança para investirmos na paciência, que é um valor essencial para sermos pacificadores. Todos os ingredientes que acontecem durante o nosso dia nos levam a treinar a paciência, que é também uma caridade. Sim, mas não é que nós vamos buscar a paciência, nós vamos comprar a paciência. Não é uma semente de paciência que você nasce e depois você começa a cada dia ir lá e pegar um pouquinho. Paciência de adquirir. São as condições, Deus oferece as condições, Jesus oferece as situações para que nós possamos exercitar a paciência. Ah, você está lá no ponto do ônibus, você está esperando o motorista do aplicativo e você começa a bater a perna, você começa a balançar a perna, você começa a andar de um lado para o outro. Ah, isso é ansiedade. Não, isso chama-se você não aprendeu o que é paciência. Tudo tem um tempo certo, tudo tem a hora certa. É preciso aprender a esperar. Então, as situações que nós criamos é para que nós desenvolvamos paciência, tolerância, para que nós sejamos indulgentes, compreensivos, tudo isso. Então, o convite é esse. Ah, eu perdi a paciência hoje. Não, não perdeu, porque se tivesse, não teria perdido. Então, ainda não adquiriu.
É a diferença do termo usado, geralmente, aqui de uma forma popular. A sua paz está exatamente onde você a colocou. Não adianta ir até o fim do mundo para buscá-la. Ou ela está dentro de você, ou você ainda não a conquistou. Lute pela sua paz interior. Eu vou para a praia porque preciso ter um pouco de paciência, eu preciso ter um pouco de paz. E por acaso as situações, por acaso os problemas não vão junto, eles não vão nos acompanhar? Assim é tudo na nossa existência. A afabilidade e a doçura também fazem parte do pacificador, que define a relação fraterna nos momentos domésticos, de trabalho e de relações em geral. Gandhi era pacificador? Sim. Francisco de Assis? Também. E mais próximo de nós, nós tivemos um grande pacificador dentro da própria Igreja Romana, o Papa João Paulo II, um espírito totalmente pacificador durante o seu papado. Conseguiu um diálogo com todas as etnias, com todas as religiões. É uma pena que não teve uma continuidade por aqueles que o sucederam. A violência externa que nos atinge é o fruto da desorganização interna que nós constituímos por si só. Muitas vezes nós nos deixamos envolver, muitas vezes nós absorvemos a psicosfera que hoje está inserida em todos nós. A paciência é a ciência da paz. O autocontrole, autoconhecimento e equilíbrio emocional são processos que requerem um investimento pessoal. Então, a menininha que está aí representa a grande maioria de nós que estamos aqui reunidos nesse curso. Quantas vezes nós também já não falamos, por favor, não teste a minha paciência. Eu já testei e ela não funciona. Então, a partir de agora, vamos fazê-la funcionar, porque é essencial, é fundamental para o nosso desenvolvimento e para que possamos verdadeiramente sermos chamados de filhos de Deus. Não se trata, bem-aventurados os que sofrem a perseguição e a justiça, ainda, não se trata da justiça jurídica, mas de relação, atitude justa e reta para que o homem assuma. Dentro das leis humanas e transitórias, é o que nós estamos falando. Justiça é uma coisa, vingança é outra, aplicação da lei é outra, mas nós temos que ter a misericórdia, nós precisamos ter a paciência, nós precisamos ter a tolerância e, acima de tudo, o entendimento para levar o momento e a situação em que cada uma das situações se apresentou. Nos mantermos no caminho que Jesus ensinou pode não ser entendido por muitos que ainda não tenham interiorizado a importância dos valores morais. Todos nós estamos na Terra para adquirir valores morais. A nossa evolução é moral. Os valores morais só virão exatamente à medida em que nós vamos adquirindo as virtudes. Adquirindo, não comprando. As virtudes não têm preço, têm valor. E nós estamos comprometidos uns para com os outros, uma vez que todos nós fomos chamados e devemos trabalhar para que também todos sejam escolhidos. Bem-aventurados quando somos perseguidos por não agir por conveniência, quando não fechamos os olhos simplesmente para agradar, quando não fechamos os olhos simplesmente para não ver o que está errado, quando nós fechamos os olhos para não criticar, para depois não chamarmos os nossos irmãos, nossos amigos e mostrar a eles a realidade, que eles estão pregando, estão fazendo algo que está no sentido contrário dos ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados quando somos perseguidos por defender os mais fracos. Fracos no sentido de todas as necessidades morais, espirituais, materiais e também emocionais. Quanto aos que se expõem,
se impõem e se põem contra as injustiças praticadas pelos poderosos, serão perseguidos, atribulados, atormentados, mas serão felizes, pois não passarão pela vida sem que nela tenham feito diferença, deixando sua contribuição e o seu legado. Ninguém perturba um cachorro morto, porque o mesmo não reage, não ladra, não tem como. Se ali não tem vida, não tem sentimento. Ah, mas o cachorro não tem sentimento, mas tem instinto. É esse a colocação que está aqui, quando vos enjoarem e perseguirem por causa do meu nome. Se vos perseguirem por causa do nome do Mestre, é porque não estarão mortos, não estarão parados, estarão trabalhando e divulgando, se transformando num ser humano melhor. Se nós estamos sofrendo preconceito e discriminação, nós acabamos de ver isso aí, a vida e o ato dos apóstolos. Todos aqueles que continuaram a divulgar, a praticar e a ensinar os ensinamentos de Jesus e os seus exemplos, todos eles foram criticados, porque nós mexemos na zona de conforto, do comodismo e da regalia que alguns ainda teimam em manter. Então, aquele que age se transforma na ação. Aquele que luta também consigo mesmo. Aquele que luta na transformação do mundo, luta também consigo na própria transformação. Estamos todos a caminho da luz. Aquele que mexe nas estruturas do mundo é perseguido pelo mundo e persegue a si mesmo para mudar as suas próprias estruturas. Se nós queremos possuir a Terra, se nós queremos estar aqui no mundo regenerador, nós temos que vir com conceitos e postulados diferentes, porque, como nós falamos lá no início, no primeiro slide, já não basta simplesmente conhecer, é preciso também fazer. A recompensa que Jesus promete é a reação, é fruto do próprio trabalho no bem. É o resultado da transformação espiritual que ocorre naquele que batalha em nome do Mestre. E aí está a nossa próxima aula, a continuação do nosso aprendizado, a continuação das bem-aventuranças, não mais agora na forma alegórica da felicidade ou dos felizes, que é o termo bem-aventurado. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. O sal da terra porque estamos encarnados, estamos caminhando aqui na matéria. Então, o sal não macula, o sal não deteriora. O sal, ele realça o sabor. Então, ser o sal da terra é aproveitar a encarnação. E a luz do mundo. Luz do mundo é futuro. Luz do mundo é progresso. Luz do mundo é evolução. Sejamos o sal da terra hoje para que possamos ser a luz do mundo amanhã. A função primária do sal é conservar, condimentar, preservar, deter a decomposição, fazer a diferença. Cada discípulo do Mestre, individualmente, deve ser um facho de luz a iluminar os homens no caminho para o céu. Que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. E que todos nós possamos dignamente ser dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus.